Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos recebendo a coordenadora do 29º Festival Internacional de Teatro Universitário de Blumenau, a professora Pita Belli, coordenadora do festival. No bloco anterior, eu adiantei que a professora Pita Belli está deixando a coordenação do festival. E ela deixa a coordenação do festival porque está se aposentando da universidade. Então, esse é o último ano que ela fica à frente do festival e ela já está à frente do festival há 16 anos. Professora Pita, 16 anos de festival. Para fazer um grande resumão disso é um complicador enorme. Mas nesse período todo, nesse tempo todo, o que dá para falar do festival em Blumenau e a representação do festival para Santa Catarina e para o Brasil, digamos? Logicamente que ele já tinha um lugar conquistado quando eu assumi a coordenação. O que eu tentei foi fortalecer esse espaço, né? Fortalecer os aspectos didático-pedagógicos do festival, porque ele é o único nesse sentido no Brasil, né? Um festival universitário de teatro, de tantos outros que surgiram na época em que ele surgiu, ele foi o único que sobreviveu, né? Hoje em dia a gente até tem alguns festivais universitários com iniciativas que aconteceram nos últimos anos, mas são bem mais novinhos, né, que o festival. Então, sempre pensando nesse festival como um espaço da discussão, da reflexão, da formação e da fruição da arte, a cada ano sempre eu buscava ver o que mais nós podemos, né? Tanto que acho que a última ação, e que é bem significativa do meu ponto de vista, é a ação Teatro na Escola, porque toda formação começa de pequenininho, né? E a formação não diz respeito apenas a formar atores, porque quando você está falando de crianças, você não está falando disso, mas você está falando de oportunizar a essas crianças fazer a público, convivência. Né? Também, né? Também, isso também, formação de plateia também, mas principalmente formação do cidadão, né? Logicamente que alguém que não tem o hábito de consumir arte, né, quando é criança, não o terá quando adulto, logicamente. Mas, pensando não só na formação de plateia, mas na formação do cidadão, o quanto é importante a gente fruir arte, né? Ela nos dá uma outra percepção do mundo. Então, esse período todo, porque 29 anos de festival, a professora Pita Belli está nesse período todo, metade dessa existência do festival. Mas você já estava antes, né, da coordenação. Então, a história do festival, você consegue contá-la quase que na sua integridade, né? Ou no seu inteiro, né? Ou no seu todo, né? Eu comecei a participar do festival em 1997, quando eu comecei a dar aula na universidade. E aí eu já comecei a me envolver com a organização. Então, quando eu assumi a coordenação, eu já tinha passado 3, 4 anos participando da equipe, né? Participando das formas de pensar esse festival. Então, quando eu assumi a coordenação, eu já tinha tido essa trajetória. Mas, mesmo não estando aqui antes disso, eu conheço as pessoas que iniciaram esse festival. Tanto que o professor Faleiro, que é um dos fundadores desse festival, vem todo ano para o festival. Ele coordena a nossa mostra de vídeo, que a gente tem uma mostra de vídeo sobre teatro, que também acontece dentro do festival. O festival tem muitas ações. E a professora Terezinha Raimann, que foi também uma das fundadoras e coordenadoras do festival durante um bom tempo, hoje é a coordenadora do FENATIB, que é o Festival Nacional de Teatro Infantil de Blumenau. Então, são pessoas muito próximas, né? A gente sempre conversa bastante sobre o festival e sobre essa trajetória que ele teve antes mesmo de eu estar
presente. Professora Pita, nesse período todo, o que dá para destacar nesse processo? Porque o teatro, o festival hoje ele ganhou uma dimensão internacional, né? Esse é o grande legado? Eu tenho a sensação de que as coisas dentro do festival e nessa trajetória, as coisas que eu fui transformando, né, foram consequência do próprio fortalecimento do festival. Porque nós tínhamos uma grande procura começou a existir uma grande procura de escolas internacionais que queriam se apresentar no festival. Mas nós tínhamos apenas uma amostra universitária nacional, eles não conseguiam se inscrever nessa amostra. Então eles se inscreviam na amostra Pascoal Carlos Magno, que era uma amostra livre, para grupos não vinculados a universidades. E teve uma época de a gente ter tantas inscrições de escolas internacionais nessa outra amostra, que foi quase uma consequência transformar essa amostra, né, uma decorrência disso, essa amostra passar a ser uma amostra de universidades internacionais, de trabalhos oriundos de universidades internacionais. Então, eu tenho sempre a sensação de como a gente vai levando, né, e como a gente vai organizando, isso tudo também vai sofrendo consequências de quem participa do festival. E aí vai gerando necessidades dentro dele, né, dentro da sua programação, a partir da sua própria existência e de como as outras pessoas o abraçam também. A parte mais trabalhosa, digamos assim, de organizar o festival é a captação de recursos ou tem uma parte nesse processo de organizar o festival? A parte mais trabalhosa é a produção, a parte mais dura é a captação de recursos, né? Embora a gente tenha as leis de apoio à cultura, é muito difícil de a gente conseguir a captação. Esses dias alguém me perguntou, mas por que o festival, sendo tão conhecido, tão reconhecido, tendo uma trajetória de 20 anos, não consegue patrocínio? É a pergunta de $1 milhão. É a pergunta... É uma pergunta que tu gostaria muitíssimo de responder, de ter a resposta. Eu acho que a gente vive numa sociedade que preza pouco os bens imateriais, né? Talvez isso seja uma das razões pelas quais a gente não consiga sensibilizar os possíveis patrocinadores. Mas, apesar de toda essa dificuldade, claro, o festival está aí, né? Ele teve só um determinado momento que não ocorreu uma edição e provavelmente foi por questões de captação de recurso, ou não? Não, ele foi uma determinação da reitoria na ocasião, que era o professor Eduardo, de que ele deveria passar a ser acontecer de 2 em 2 anos. Então não foi que naquele ano não aconteceu a edição. Não aconteceu porque houve uma determinação de que ele aconteceria só de 2 em 2 anos. Mas aí a gente teve um movimento na cidade, né, que foi o nosso inverno, e que assim que o professor Natel assumiu a reitoria, nós voltamos a ter a edição anual do festival. Até porque está consolidado não só no calendário da universidade, mas está consolidado num calendário nacional, principalmente dos estudantes e dos professores do teatro, né? Exatamente. As pessoas aguardam, os alunos aguardam ansiosamente a época das inscrições para poderem inscrever seus trabalhos e estarem aqui. Justamente porque existe uma preocupação de dar a esses meninos um retorno em relação ao trabalho que eles apresentam. Um retorno sério, um retorno respeitoso, né? Que só engrandece o trabalho deles. À frente da coordenação do festival, professora Pita, já dá para começar a sentir uma saudade do que vai... Ainda não deu tempo. Não deu tempo ainda? Não, porque até que o festival termine, né, assim, um mês antes dele começar e até que ele termine, a gente não tem tempo para nem nada. Nem para pensar. Não tem. Eu acho que eu vou sentir
a saudade assim que ele terminar, que vou sentir o vazio. Ainda não tive tempo de sentir esse vazio. Até porque me propus e me proponho a viver intensamente ainda essa edição, né, na qual eu estou ainda. Sabendo assim, é a última edição que eu vou estar coordenando. Nem penso nisso. Eu penso que tem que fazer. É mais uma edição maneira. que tem que ser tão legal quanto todas as outras já foram. Para você que está em casa, só ficar, né, para a gente dar uma panorâmica aqui, o Festival de Teatro em Blumenau movimenta a cidade. Os artistas estão por todos os cantos, apresentando, inclusive, porque as peças elas não ficam restritas ao teatro, como a professora Pita já falou, vai às escolas, vai às ruas, é itinerante. E no teatro, depois das apresentações, ainda tem a confraternização entre os artistas que participam do festival. Então, Respirar Teatro, a partir de quinta-feira, é o que nós vamos ter na universidade e em Blumenau, né, professor? Exatamente, nós teremos espetáculos aqui na universidade também, no Galpão da Arquitetura, na nossa sala S113, que é a nossa sala alternativa de teatro. E a programação toda está no site, furb.br/Fitube. E aí, assim, vem para o Fitube. É só se organizar. Professora Pita, obrigado por ter participado mais uma vez. A gente que agradece do Cidadania. Poder dar a conhecer às pessoas sempre um pouquinho mais sobre o festival. Sucesso nesse último à frente da coordenação. Né? E sucesso para esse trabalho que vem aí do ano todo, né? Obrigada. Bom, chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer mais uma vez a presença da professora Pita Belli, que falou sobre o 29º Festival Internacional de Teatro Universitário de Blumenau. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.